Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e estamos retomando as atividades nesse ano de 2021. E eu sei que esse quadro é muito aguardado pelos inscritos, pois eu comento as minhas melhores leituras de 2020. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 7 que eu vou fazer, dividindo em categorias, né? Esse primeiro eu vou apresentar as 15 melhores publicações que eu li em 2015, independente de qualquer outra categoria. É a nata, é o top. Depois eu vou dividir entre Marvel, DC, quadrinhos nacionais, mangás, quadrinhos italianos, uma nova categoria que eu vou estrear aqui em relação aos melhores, né, do ano, e também os quadrinhos gerais que mais me agradaram. Então esse vídeo aqui é o principal, porque eu vou apontar as 15 melhores publicações que eu li no ano de 2020. E antes de eu entrar no mérito de quais são elas, eu gosto de apresentar quais foram os meus critérios para estabelecer essa lista. Primeiramente, ela não está em ordem, eu simplesmente vou mencionar os 15 melhores que eu li e obviamente baseado na minha opinião pessoal. O outro critério é que essa lista é baseada na minha leitura e não necessariamente no lançamento do quadrinho no ano de 2020. A maioria com certeza vai ser do ano de 2020, mas pode ser que uma leitura ou outra que esteja nessa lista tenha sido lançada em 2018, 2019, enfim. Então não é o critério base ter sido lançado no ano de 2020, beleza? Vamos então, galera, à lista de melhores quadrinhos de 2020 by Central HQs. E abrindo essa lista, nós vamos iniciar com Além de Palomar, da editora Veneta, publicação escrita e desenhada por Gilbert Hernandes, ele que com seu irmão escreve a famosa série Love and Rockets. Essa publicação pode ser lida independentemente de outras já lançadas, inclusive pela própria editora Veneta. Material que vai abordar a história de vida de Palomar, uma mulher muito importante dentro da série Love and Rockets. Galera, pensa numa novela caprichadíssima. Eu falo novela porque parece um grande novelão, mas assim, é tão bem escrita, com várias reviravoltas. Quando a trama vai chegando ao seu final, as pontas vão sendo amarradas, deixa o leitor boquiaberto. Eu indico demais essa série Além de Palomar. Destino Adiado, publicação da editora Pipoca e Nanquim, quadrinho europeu de Jean-Pierre Gibrat. Vai narrar a história de Julien, um soldado que desertou durante a Segunda Guerra Mundial e coincidentemente ele foi dado como morto. Quando ele retorna para sua pequena cidade, meio que um vilarejo, ele acompanha o seu próprio funeral. É uma história que envolve romance, uma antiga paixão do Julien. Ele acompanha tudo na cidade ali como fosse um voyeur. E também sobre os alemães tomando conta da sua vila e ali os revolucionários que querem se libertar. Uma publicação que vai narrar a Segunda Guerra Mundial, mas sob uma outra ótica e não necessariamente colocando o personagem no front, na batalha. Uma publicação de muita qualidade, tanto em roteiro como em arte. Bezimena, da editora Zarabatana, escrito e desenhado por Nina Bunjevac. É um quadrinho bem diferente, lembra um livro ilustrado, de um lado o texto e do outro a arte, que preenche toda a página, não é dividido entre quadros, uma arte muito detalhista, um tom mais realista, muito bela a arte da Nina. Vai narrar a história do Benny, que é um garoto diferente. Ele olha para as pessoas assim de uma forma meio estranha. Ele tem obsessões por garotas, ele fantasia muito. E ao final da edição você vai ficar surpreso porque é uma história muito perturbadora. Sem dúvida, um dos melhores quadrinhos de 2020. Moonshadow, da editora Pipoca e Nanquim, relançamento desse clássico de J.M. DeMatteis com a arte soberba aquarelada de John Muth. Vai narrar a história de um garotinho filho de uma terráquea com um ser alienígena que parece mais um deus, é uma esfera luminosa. E ele vai mostrar a sua jornada de descoberta, tanto na sua infância como sua adolescência e também na sua fase adulta, passando pelos mais diversos cenários e também pelas mais diversas questões políticas, sociais e culturais.
uma obra excelente que ganhou a nota 10 aqui no canal Central HQs. Monster Kanzenban, publicação da editora Panini, outro relançamento clássico de Naoki Urasawa. Vai narrar a história do neurocirurgião Dr. Tema, ele que é renomado, trabalha num hospital muito famoso, e ele acaba salvando a vida de duas crianças. Em especial, uma delas tinha sido atingida com uma bala na cabeça, o Johan. Essa criança cresce e se torna um grande serial killer. Cabe ao Dr. Tema dar fim, a esse garoto que é praticamente o mal encarnado. Ele se culpa pelo fato de ter salvado uma vida que veio a ceifar várias outras. Realmente um dos melhores quadrinhos de mistério de todos os tempos, pelo menos na minha opinião. Mr. No, da editora Red Dragon. Esse é o primeiro volume compilando as edições de número 241 a 244, fechando um arco de história. Galera, foi meu primeiro contato com esse personagem italiano da editora Bonelli e eu simplesmente me apaixonei por essa publicação. Eu assim ficava lendo todo empolgado, não conseguia parar. Basicamente nessa trama nós temos o Mr. No, que trabalha na floresta amazônica como um agente de turismo, ele pilota o seu avião velhinho e ele acaba integrando por um curto período de tempo um grupo que vai fazer basicamente um ato terrorista contra uma empresa que polui a região amazônica. Só que quem está por trás dessa empresa, os investidores, são da máfia japonesa. E aí, meus amigos, eles vão atrás de todos. É uma publicação bem violenta. O Mr. No, ele é muito humanizado, é quase palpável o personagem, porque ele corta o maior prego, ele precisa sair fugido da Amazônia, ele vai para o Nordeste, os caras vão atrás dele, caçando, muitas mortes acontecendo ao redor dele, ele tendo que usar a inteligência. Ele não é aquele personagem fodão de Hollywood, então eu realmente gostei demais dessa publicação, tanto que, se eu não me engano, eu dei a nota 10 para esse material, então merece estar nessa lista. Histórias Brilhantes, publicação da editora Mitos, compilando várias histórias curtas no decorrer de décadas, escritas pelo mestre Alan Moore com excelentes parceiros. Comentários de Mark Sobel, que faz um trabalho crítico simplesmente genial, elucidando e contextualizando as histórias escritas pelo Alan Moore, mostrando o quanto o cara é um gênio. Em poucas páginas ele consegue resumir, sintetizar diversas ideias que inclusive foram abordadas em outros trabalhos. Quem gosta do Alan Moore e quer saber um pouquinho mais sobre como pensa esse grande mestre dos quadrinhos, com certeza é um prato cheio. Que obra, meus amigos! Sabrina, publicação da editora Veneta, escrito e desenhado por Nick Narzo. Publicação, galera, que vai trazer à tona elementos que nós temos vivido na atualidade, como as fake news, a falta de privacidade, a perturbação. Vai narrar a história de uma garota chamada Sabrina que acabou sumindo. E existe todo um mistério sobre qual é o paradeiro dela. Será que foi assassinada? Será que ela está em cativeiro? Vai mostrar a vida das pessoas próximas a Sabrina, como elas lidam com a pressão da mídia, a pressão das redes sociais. É um trabalho muito intenso, muito inteligente, um quadrinho que vai fazer o leitor refletir sobre o que nós vivemos na nossa atualidade. Biblioteca Will Eisner, O Milagre da Vida. Essa publicação aqui da editora Devir, que está aí na estante, trazendo um compilado das grandes histórias dessa lenda dos quadrinhos, como Pequenos Milagres, Assuntos de Família, Um Sinal do Espaço. Vai tratar bastante do cotidiano de famílias, de pessoas lá dos Estados Unidos, ambientados principalmente ali durante a década de 30. Will Eisner dá uma aula em quadrinhos, não tinha como deixar essa publicação fora da lista de melhores de 2020. Vinland Saga Deluxe, publicação da editora Panini, outro relançamento agora de Makoto Yukimura. Eu amo esse mangá, vai narrar a história de um viking, o Thorfinns, ele ainda garoto, filho do lendário Thors. O pai acaba sendo assassinado e ele parte em busca de vingança, servindo exatamente as tropas do líder que matou o seu pai, o Askeladd.
Galera, é uma trama assim que dá uma aula sobre a cultura nórdica, tem vários elementos históricos, obviamente misturado aí com essa ficção envolvendo o Thorfinn, a conquista ali da Bretanha pelos vikings, as invasões, as pilhagens. Realmente é um trabalho sensacional e que eu indico demais para vocês. Recado a Adolf, da editora Pipoca e Nanquim, publicação que vai ser lançada em 2 volumes, outro relançamento, teve vários relançamentos aqui nessa lista, mas são realmente quadrinhos assim de extrema qualidade, publicação escrita e desenhada pelo deus dos mangás, Osamu Tezuka, vai narrar a história de 3 Adolfs, sendo um deles Adolf Hitler. Os outros é um Adolf, uma criança que é judia, e a outra que é filha de militares alemães, que são nazistas. A história dessas 3 pessoas chamadas Adolf vão se cruzar numa história super intrincada, muito inteligente e cheia de reviravoltas. Galera, eu sou apaixonado também por esse mangá e não tem como deixar ele de fora dessa lista. Os Cavaleiros de Heliópolis, publicação da editora Mitos, material europeu escrito pelo mestre Jodorowsky com a arte sensacional do Jeremy. Trata-se de um realismo fantástico, você tem elementos históricos misturado com ficção e fantasia. Nós somos apresentados ao personagem central, que é o 17, ele que passa a integrar uma organização secreta conhecida como os Cavaleiros de Heliópolis, que atuam ali às escondidas, mexem com ocultismo, com tarô, com magia. E ele acaba entrando em determinadas missões a mando dos Cavaleiros de Heliópolis. Meus amigos, que história criativa! Jodorowsky no seu melhor, com uma arte competentíssima. Eu indico demais essa publicação para vocês. Kraken, publicação da editora Figura, quadrinho espanhol de Antônio Figura e arte sensacional de Jorge Bernetti. São várias histórias curtas, mas que são ambientadas dentro de um mesmo contexto. Nós temos o Kraken, que na verdade é muito mais algo figurativo, que vive ali nas profundezas dos esgotos, mas lembra bastante aquele Kraken que vive no fundo dos mares. A representação é uma grande alegoria de que a podridão humana ela se encontra nos esgotos. Então você tem várias temáticas sendo abordadas pelo Antônio Figura e um ambiente todo claustrofóbico pela arte sensacional de Jorge Bernet. Galera, que quadrinho top! Eu fiquei realmente surpreso com a qualidade tanto de roteiro como de arte dessa publicação. Satsuma Gishiden, As Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. Trilogia da editora Pipoca e Nanquim, trata-se de um mangá da lenda Hiroshi Hirata. Quem gosta de quadrinho de samurais vai se deliciar com essa publicação, que tem elementos históricos numa história aí ficcional. Nós somos apresentados à cidade de Satsuma, onde vivem os maiores guerreiros samurais durante um período de paz lá no Japão. Eles são, de certa forma, coagidos pelo Shogun para construir uma barragem. Eles se sentem muito desrespeitados, porque eles vão botar a mão na massa, eles não vão agir como nobres samurais. E aí começa toda a questão envolvendo esses samurais trabalhando como mão de obra barata para construir uma represa evitando enchentes. A chegada desses samurais na cidade onde vai ser construída essa barragem vai causar diversas confusões, inclusive entre os próprios samurais, que são divididos em castas. Galera, uma arte que é assim genial, é um trabalho artístico realmente de deixar você babando nas páginas e um roteiro também simplesmente espetacular. É um mangá que com certeza não tem como ficar fora dessa lista. Para finalizar, Grama, da editora Pipoca e Nanquim, trata-se de um manhwa, que é um mangá sul-coreano. Publicação escrita e desenhada pela Kensuke Gendry Kim. Ela que vai narrar a história de uma mulher que na sua infância, adolescência, durante a Segunda Guerra Mundial, acabou sendo vendida pelos pais
pensando ali que ia ter uma vida melhor, ela acaba sendo sequestrada nesse ínterim e passa a viver naquelas casas de conforto, que é basicamente um prostíbulo, onde as mulheres acabam servindo aos soldados japoneses. Meus amigos, que história angustiante, que história triste. E a arte da Ken-Yusuke consegue realmente retratar toda essa tensão vivida pela protagonista da história, que se encontra viva até hoje lá no Japão. É uma história realmente muito dramática e pesada. Bom, basicamente esse é o meu top 15, as minhas melhores leituras de 2020. E eu convido vocês a fazerem também as suas listinhas aí de melhores publicações que vocês leram no ano passado. Vamos falar sério, essa minha lista ficou muito boa, né? Pode ser que você não ache que todas são top, mas a maioria delas, com certeza, se você leu, você vai colocar também na sua listinha. E eu quero lembrá-los que essas publicações que foram listadas, elas não entrarão nas próximas categorias de melhores que eu vou lançar aqui no canal. Então fiquem ligados que nós vamos ter mais lista de melhores no decorrer da semana. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e fui!